Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Como que eu sei que é Deus que está falando comigo? Deus fala com o ser humano? Sim? Não? Qual a sua opinião a respeito disso? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos, ok? E dê um like aí, um joinha se você está também gostando aí dos vídeos que nós estamos fazendo. Vamos lá, vem comigo então. Deus fala o tempo todo, de muitas e muitas maneiras. Mas há pessoas que falam assim, Deus nunca fala comigo. Será que Deus não fala? Ou será que Deus está falando e a pessoa não está ouvindo? Por outro lado, existem aquelas pessoas que veem Deus em tudo. Em tudo é Deus que está falando. Será? Como que eu sei quando Deus fala comigo? Jesus disse na sua palavra, quem tem ouvidos para ouvir e ouça a palavra de Deus, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Paulo também disse em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, dizendo que Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala, nós sabemos que é Ele que está falando. Quando Deus fala, nós sentimos e sabemos que é o Senhor que está falando. Mas como que Deus fala? Deus fala através da sua voz audível que nós ouvimos? Ou será que não? Que Ele fala de outras maneiras? A verdade é que Deus, sendo soberano, Ele usa muitas e muitas maneiras para falar com o ser humano, né? A Bíblia diz assim que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do livro das suas obras também. Deus fala através da natureza. Uma noite chama a outra noite, um dia chama outro dia, e em tudo isso nós vemos Deus falando com o ser humano. Mas Deus também fala de maneira audível. Deus fala de uma maneira que nós possamos escutar a voz dele. Quando Jesus foi batizado, ao sair do Rio Jordão, ouviu-se uma voz que dizia: Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então Deus também fala de voz audível. E algumas pessoas já ouviram Deus falar, né, de voz audível. Isso é raro. Não é que nós vamos andando na rua todo dia e Deus está falando conosco de voz audível. Não é assim que funciona. Mas algumas pessoas sim, já ouviram a voz de Deus de maneira audível. Eu escutei Deus falando comigo aqui agora. É lindo isso, né? Mas Deus fala dessa forma sim. Deus fala de maneira que muitas vezes nós não entendemos. Por exemplo, quando Elias estava fugindo de Jezabel, após matar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, a Bíblia diz que ele se escondeu numa caverna e ele estava lá, desanimado, escondido, e Deus falou para ele sair e ficar sobre o monte e Deus ia passar. E a Bíblia Sagrada nos diz que veio um grande vento, mas Deus não estava no vento. Aí depois veio um grande terremoto, e Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo, e Deus não estava no fogo. Mas então veio uma brisa mansa e suave, e naquela brisa mansa e suave, Deus falou com o profeta Elias. O que isso nos mostra? Que às vezes não é pelo muito barulho que Deus está falando. Não é porque tem muito movimento que Deus está falando. Deus tem muitas maneiras de falar. Às vezes Deus está falando simplesmente através do Espírito Santo dele na nossa mente ou no nosso coração. Deus fala ao nosso coração. Quando nós falamos de coração, na verdade, não é o órgão físico que bombeia sangue pelo corpo, mas o coração como a sede de todas as nossas emoções. Eu já falei aqui no outro vídeo que os nossos pensamentos geram as nossas emoções. Pensamentos na mente, mas as emoções são no coração. Porque o coração é o centro da vontade do ser humano. O coração é o centro das emoções do ser humano. Tanto é que muitas vezes dizemos, eu estou com o coração apertado por causa de uma emoção ruim. Às vezes o coração está doendo, o coração está com uma dor no peito, porque o coração é a sede das nossas emoções. Mas às vezes Deus está falando conosco calmamente, numa brisa suave na nossa mente, no nosso coração. Deus também fala com o ser humano através de sonhos. A Bíblia diz, o próprio José, quando ele estava preocupado em receber a Maria como sua esposa, né, porque ela estava
grávida, agraciada pelo Espírito Santo. Jesus, o Deus, apareceu para ele em sonho, um anjo apareceu para ele em sonho, que era Deus falando com ele, e disse para ele: não temas receber a Maria, tua mulher, porque aquele que está sendo ela gerado é do Espírito Santo. Então Deus falou com José em sonhos, mas não somente com José, pai de Jesus, ou padrasto de Jesus, ou na condição de pai de Jesus. Deus falou em sonhos também com José no Egito. E a Bíblia diz que Deus fala assim em sonhos com o ser humano. À noite, quando nós deitamos, não é dormir de barriga cheia e sonhar qualquer coisa, não. Mas Deus, quando quer nos revelar algo, Ele pode falar conosco através de sonhos. E Deus fala também através da Bíblia Sagrada. A Bíblia, quando nós abrimos ela fechado, ela é um livro normal. Mas aberto, ele é Deus falando com o homem. Agora, toma muito cuidado, que algumas pessoas às vezes entendem assim: eu vou abrir a Bíblia aqui, aonde cair é Deus falando comigo. Aí de repente ele abre lá no meio da Bíblia, onde tem aquelas páginas em branco, e ele fala: não, hoje Deus não tem nada para falar comigo. Como acontecia na casa de muitos cristãos antigamente, até hoje em algumas casas, que tem as caixinhas de promessa. Eu vou tirar uma promessa aqui para ver o que Deus tem que falar comigo. Nada contra a caixinha de promessa, mas tome cuidado para você não trazer isso como uma superstição, De repente você está num avião, você fala: vou tirar aqui uma palavra, aí a palavra cai para você lá assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí você pensa: nossa, acho que eu vou morrer, Então, toma cuidado com esse tipo de coisa. Às vezes você está num barco, por exemplo, vou tirar uma palavra aqui. Aí você abre lá em Pedro andando sobre as águas. E você acha que pode sair andando sobre as águas. É óbvio que não é assim, Mas a Bíblia Sagrada, sim, é Deus falando com o homem. Deus também fala conosco através de pessoas. Deus fala usando os seus profetas. Deus fala através da pregação da sua palavra, Não fique esperando que um anjo vai descer do céu aqui para falar com você. Tem muitas pessoas que não ouvem a palavra de Deus porque ele acha que é o homem falando. Ou não acreditam na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens, E você acha que Deus vai mandar aqui um anjo do céu para escrever, ou um anjo para falar? O próprio Jesus disse, quando nós vemos lá na parábola do rico e Lázaro, Na história do rico e Lázaro, quando o rico estava do outro lado já, e ele pediu: Senhor, manda alguém lá para falar com a minha família, com os meus irmãos. E Jesus disse: ele tem Moisés e os profetas, ou seja, tem a palavra de Deus, tem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tem a palavra e tem os profetas. Se eles não ouvirem os profetas que estão lá, tampouco ouvirão se alguém for daqui para lá pregar. Então a palavra de Deus ela é pregada hoje no mundo por muita gente, mas muitos não dão ouvido à voz de Deus. Então Deus fala de muitas e muitas maneiras. Deus fala em voz audível, Deus fala em espírito, através do Espírito Santo ao nosso coração. Deus fala em sonhos, Deus fala através da Bíblia, Deus fala através da pregação. Como que você tem ouvido a voz de Deus? De novo, Jesus disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvido Deus falar com você? Ou você de repente não está atento, está cego para as coisas de Deus e está surdo para aquilo que Deus está falando? E aí você diz assim: talvez Deus nunca fala comigo. Às vezes Deus está falando, é você que não está ouvindo. Então hoje eu digo para você, para que você possa ficar mais atento, porque Deus vai falar ao seu coração a palavra que você precisa ouvir. Deus vai te orientar, Deus vai te dar instrução, Deus vai te dar sabedoria dentro do seu coração. Deus vai dar a resposta que você está buscando, a resposta que você precisa, Ele vai dar no seu coração, na sua mente. E quando Ele falar com você, você vai saber que é Deus que está falando, porque Deus não é Deus de confusão. Que Deus te abençoe ricamente. Repasse esse vídeo aí para mais pessoas, para que mais pessoas também possam ouvir a voz de Deus, receber a palavra de Deus. E deixa aqui no comentário, Deus já falou com você? Deus fala com você no dia a dia? Como que você sabe que é Deus que está falando? Como é que você sente Deus falando com você? Coloca aí nos comentários para que nós também possamos saber a sua opinião. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Grande beijo no coração.